Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme os irmãos estão aguardando, nós teremos hoje uma aula em que nós iremos tratar do seguinte tema: Jonas teve livre-arbítrio? E a maneira como eu pretendo trabalhar essa aula, essa palestra, é tratar o livro de Jonas como um todo. Então, aos irmãos que podem e têm acesso ao livro de Jonas através da Bíblia, podem fazê-lo, né? Deixando já aberta a Bíblia em Jonas capítulo de número 1. Aqueles que tiverem também com seus dispositivos eletrônicos também podem abrir a Bíblia, que logo em breve nós já estaremos tratando dessas questões. E eu quero deixar claro o que eu espero alcançar ao término dessa palestra. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter uma apresentação geral do livro de Jonas. E nós não teremos tempo, com uma aula de aproximadamente 1 hora, talvez um pouco menos ou um pouco mais, nós não temos tempo de abordar todos os detalhes e pormenores, naturalmente, do livro de Jonas. Assim sendo, essa aula não é uma aula exaustiva, mas de mesma sorte, ela vai apresentar um panorama geral do livro inteiro. E, em segundo lugar, eu quero apresentar essa resposta, que é o título dessa palestra, que é Se Jonas Teve Livre-Arbítrio, pelo seguinte: eu já recebi algumas mensagens nas mídias sociais em que muitos cristãos que defendem o calvinismo, alguns desses cristãos parecem entender que Jonas não teve livre-arbítrio. Então, eu costumo ouvir em uma espécie de uma pergunta retórica em que as pessoas falam: mostre na Bíblia onde foi que Jonas teve o seu livre-arbítrio. Ou seja, dando a entender que para eles o livro de Jonas como um todo é uma prova de que o homem não tem livre-arbítrio. Então, eu quero deixar claro que o propósito do livro de Jonas, a mensagem principal, os pontos principais do livro de Jonas, não tratam do livre-arbítrio. Então, nós iremos abordar o livro de Jonas como um todo e usaremos essa questão também para ser respondida, mas para deixar claro que essa argumentação de que Jonas não teve livre-arbítrio não é o foco principal ou um dos pontos principais do livro do profeta Jonas. Então, eu vou usar basicamente também aqui dois pontos da área de interpretação bíblica. Então, nós iremos meditar e ver, por exemplo, sobre a interpretação bíblica em se tratando da audiência ou público-alvo original. E isso é muito importante. Isso, na maneira mais técnica, é chamada de exegese, porque esse é o ponto principal, o ponto primeiro para uma boa interpretação bíblica. Nós temos que entender o que a mensagem do livro significou ao seu público-alvo, e não pensar que o livro de Jonas foi escrito pensando para os leitores, por exemplo, brasileiros ou canadenses do século XXI. Afinal, quando o livro foi divulgado, apresentado, ele foi apresentado para um público totalmente diferente do nosso, com uma língua diferente da nossa, com uma cultura e uma cosmovisão diferentes da nossa. Portanto, nós precisamos entender o que o texto do livro de Jonas significa, primeiramente, para o seu público principal, seu público primeiro, e depois, quando nós entendermos qual era a mensagem que o livro passou para esse público original, somente então nós partimos para as aplicações. De maneira que as aplicações vão ser diferentes, ou seja, a aplicação do livro de Jonas para mim e para você vão ser diferentes, mas a mensagem, ela precisa ser a mesma. Se nós pularmos algum desses pontos interpretativos, nós podemos cometer o erro de interpretar isso de uma maneira errada. E lembrando que o propósito da interpretação bíblica não é apresentar novidades teológicas. As pessoas pensam que quando uma pessoa apresenta uma novidade, que ele está sendo melhor na sua interpretação. Essa nunca foi e não é a ideia do texto bíblico. O texto bíblico é apresentar verdades que todos nós já conhecemos. Agora,
uma explicação pode ser nova para uma pessoa, mas o fato dela ser nova para a pessoa não significa que aquela interpretação ela é uma interpretação que passou a existir a partir daquele momento. Não, o texto bíblico ele tem um sentido primeiro, e esse sentido primeiro nós precisamos captá-lo. Então, esse sentido primeiro nós vamos colocar aqui, que é a exegese, e a aplicação nós vamos chamar de a questão hermenêutica. Em se tratando da exegese, para nós descobrirmos o sentido original do texto, nós vamos ter que prestar atenção em alguns pontos. E, em razão do tempo, eu vou me limitar a mencionar aqui 2 pontos principais. O primeiro é o contexto histórico do livro, e o segundo é o gênero literário do livro. Ou seja, o contexto histórico em que o livro foi escrito vai nos ajudar a entender essa mensagem primeira que Deus passa através do livro do profeta Jonas. Então, nós precisamos saber para quem Jonas está falando, em que ano aproximadamente Jonas está falando, com quem ele está falando, o que está acontecendo no cenário que envolve toda essa história. E, em segundo lugar, nós temos que levar em conta, por exemplo, o gênero literário. E nós veremos que o livro de Jonas ele é majoritariamente uma narrativa. Então, nós precisamos conhecer minimamente quais são as regras de interpretação de uma narrativa para que a gente possa, então, extrair as nossas conclusões. É bem possível, eu vou mencionar aqui, eu sei que geralmente esperam-se que mencionam os livros no final, eu só quero mencionar que, caso alguém queira anotar, e eu voltarei a repetir o nome desse livro no futuro, eu só tenho essa versão em inglês, esse livro aqui. O livro se chama Como Ler a Bíblia por Todo o Seu Valor. A autoria é do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Eu vou colocar de volta aqui, de repente, se alguém, para que as pessoas possam ouvir. Eu não tive tempo de pesquisar para saber se essa obra já foi publicada em português. É possível que a obra tenha sido publicada em português. Isso é para dizer de onde eu tenho extraído, por exemplo, alguns dos pressupostos dos quais eu vou mencionar agora. Portanto, eu gostaria de ver com os irmãos para que nós entrássemos, portanto, no livro de Jonas, e nós começássemos agora a colocar em prática todas essas questões que eu apresentei em nível de introdução. Então, Jonas, eu vou ler os primeiros 3 versículos, e os irmãos que puderem podem acompanhar comigo. Eu não anotei aqui, mas eu acredito que a versão que eu estou usando aqui é a Almeida Revista e Corrigida, pelo menos nesses 3 primeiros versículos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, nós vamos fazer agora o uso do contexto histórico. Qual é o contexto histórico? O profeta Jonas ele está ministrando em um período que, em termos gerais, corresponde aproximadamente aos anos de 793 a 753 a.C. E ele está pregando, ele está vivendo no contexto do Reino do Norte. Quando eu falo do Reino do Norte, os irmãos que conhecem a história do povo de Israel sabem do cisma, né, da divisão que houve entre Israel, quando, depois do falecimento de Davi e dos seus sucessores, Roboão e Jeroboão dividem o reino, de maneira que criam-se 12 tribos no norte e 2 tribos no sul. Essas 2 tribos são as tribos de Judá e Benjamim, e as outras demais, as demais tribos.
E quando ele vive nesse contexto das 10 tribos, nós sabemos, historicamente, que no ano de 722 ou 723 antes de Cristo, que a Assíria veio e dominou essas 10 tribos. Nós sabemos, então, portanto, que a Assíria era uma grande potência, era a grande potência que existia na época do profeta Jonas. Isso é extremamente importante, porque isso vai explicar o motivo pelo qual o profeta Jonas se recusou a ir pregar na cidade de Nínive. Ou seja, a cidade de Nínive, ela era uma das grandes cidades, alguns outros autores vão colocar como ela era a capital do reino assírio. Então, Jonas está sendo enviado para a capital do reino assírio. Agora, a Assíria, como a grande potência da época, ela vai fazer uso da sua força, né, do seu poderio bélico, para invadir, para tomar, para saquear, para estuprar, para roubar, para fazer tudo o que eles querem. Lembrando que, na época, não existia nenhum órgão parecido ao que nós temos hoje, como a ONU, por exemplo, né, que dita quais são as regras que os países deveriam fazer, ou regras internacionais em termos de leis. Não existe nada disso. Portanto, o país mais forte, a nação mais forte, se impõe sobre a mais fraca. E se você não tiver homens, cavalos, exércitos para poder se defender, vence o mais forte. É basicamente uma réplica do reino animal. O animal mais forte, mais poderoso, vence, domina, mata e faz o que quiser com os animais mais frágeis. Isso se aplicando, portanto, às nações, a nação mais forte, a Síria, ela faz o que ela bem quer com as nações menores. E, nesse caso, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, que correspondem, então, ao coletivo, à completude do povo de Israel, eles temem a Assíria, porque a Assíria é mais forte belicamente, a Assíria tem mais soldados, a Assíria tem mais cavalos, a Assíria tem mais flechas, a Assíria tem mais espadas. Em tudo, a Assíria é mais forte e poderosa do que Israel. E ela tem várias incursões sobre vários lugares. A Assíria é o que nós podemos colocar como aquele menino valentão na escola, que por ele ser maior e mais forte fisicamente, ele brinca, ele tira sarro, ele faz tudo o que ele quer com os alunos mais fracos que se veem indefesos. E nós precisamos entender, então, como que os povos, não apenas o povo de Israel, mas os povos que vivem ao redor e perto da Assíria, entendiam e viam a Assíria. E para isso, se você puder acompanhar comigo, embora o contexto seja um pouquinho mais para frente, mas o livro de Naum, no capítulo 3, nós iremos ler dos versículos 1 ao 4. Profeta Naum, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Enquanto alguns irmãos procuram e acompanham, essa passagem ela faz referência exatamente à cidade de Nínive. Então, nós temos, por exemplo, Deus enviando o profeta Jonas para pregar aos ninivitas, e em Naum, nós temos Deus usando o profeta Naum para entregar também uma mensagem profética à cidade de Nínive. Diz assim a palavra do Senhor, Naum, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua
feitiçaria. Essa tradução que eu usei agora da NVI, eu acho essa versão mais clara, né, em língua portuguesa para você entender. Então ele fala, ai da cidade sanguinária. Quem é a cidade sanguinária? É Nínive. É uma cidade repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ela vai mencionar o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando. Veja, as suas espadas estão brilhando, as suas lanças são cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Essa imagem é importante para que a gente possa entender, então, começar a entender quais são as motivações que explicam por que Jonas se recusou, em um primeiro estágio, a obedecer à voz de Deus que lhe mandava ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela. Jonas tinha os ninivitas e, por consequência, os assírios como inimigos. Era uma nação que havia vitimado muitos dos seus irmãos, dos seus compatriotas, e em razão dessa violência, em razão dessa força que eles se utilizavam para se impor sobre outras nações menores, mais fracas, mais frágeis, Jonas passou a desenvolver um ódio no seu coração, um rancor pela postura da cidade, pelos ninivitas, em razão desse tratamento que eles usavam para outras nações. Então, o que significava para Jonas, o que significava para um israelita, para um membro de uma das tribos do norte, ser enviado para pregar na principal cidade da Síria, a cidade de Nínive? Significava ir pregar em um país rival, em um país inimigo do seu país, uma cidade violentíssima e cruel. Aqui agora nós vamos entender, então, o que os ouvintes primeiros, o público original primeiro, está ouvindo quando eles leem ou escutam oralmente a história, essa narrativa do livro de Jonas. Eles estão entendendo o seguinte, o povo de Deus. Deus está mandando o profeta Jonas pregar para uma nação que é inimiga da nossa, para uma nação que já matou pessoas do nosso povo, para nações que tratam o nosso povo mal. Então, esse é o sentido. Quando nós entendemos esse sentido primeiro original, agora nós podemos fazer a aplicação para o nosso tempo. O que seria essa aplicação, né? Aplicação para nós, os nossos contemporâneos de hoje. Eu vou usar alguns exemplos, né? Então, acredito que a maioria dos irmãos estão familiarizados com a história do Holocausto, né? Conhecido como Shoah pelos israelenses, pelos hebreus. O Holocausto, de uma maneira bem simples, ele acabou com a vida de 6 milhões de judeus. Agora, todos nós hoje temos acesso à história, sabemos sobre os horrores, por exemplo, das câmeras que matavam as pessoas através daqueles gases. Eu tive a oportunidade, por exemplo, em ir a um museu aqui no centro de Toronto, na província de Ontário, aqui no Canadá, e eles tinham uma mostra em que eles criaram réplicas, né? Simularam uma réplica de uma dessas câmeras de gás. E é interessante que eu falei com um especialista que estava lá, e eles mostravam a porta, e a porta ela tem uma maçaneta pelo lado de fora, mas ela não tem uma maçaneta pelo lado de dentro. Ou seja, a porta só se abre pelo lado de fora. Quem está dentro não sai. Ou melhor, só sai quando a pessoa estiver morta. E a porta, por exemplo, ela também imitava os vários arranhões, sangues e pedaços de carne que ficavam nas portas dessas câmeras de gases, que as pessoas, quando o gás era liberado dentro daquela câmera, elas tentavam naturalmente lutar pela sua vida e tentavam abrir a porta, mas a porta estava fechada, lacrada pelo lado de fora. Então elas rasgavam as suas unhas, as suas mãos, tentando abrir aquela porta. E algumas imagens também hoje estão disponibilizadas no YouTube, na internet, através de vários documentários, em que nós vemos aqueles homens que são privados de comida, que estão com o corpo praticamente com pele e osso,
Nós temos relatos de várias mulheres que foram estupradas, homens que foram pais que foram mortos na presença da sua esposa e de filhos, e filhos que foram mortos na presença dos seus pais. Todo tipo do pior tipo de atrocidade que existia. E o que nós vemos com isso? Agora, imagine que um sobrevivente do Holocausto, ou uma pessoa que teve um parente de alguém que sobreviveu ao Holocausto, ele recebesse a palavra de Deus dizendo o seguinte: vá agora até a cidade de Berlim e pregue sobre ela. É esse o sentimento. Como que um israelense se sentiria ao ser enviado para Berlim, que era a capital, ou seja, da nação, responsável por matar 6 milhões de pessoas? É esse sentimento de raiva, de ódio, que muitos israelenses nutrem e nutriram, que é o que Jonas está passando. Então, isso é importante nós entendermos, porque nós devemos tentar nos colocar no lugar de Jonas para saber por que ele recusou. Porque não foi à toa. Jonas não era simplesmente um profeta rebelde por si só. Eu não quero ir porque eu não quero ir, porque eu sou um menino mimado. Não. A motivação dele, embora não justifique a desobediência dele a Deus, explica o motivo pelo qual ele não queria ir pregar na cidade de Nínive. Ou ainda, vamos imaginar, em termos gerais, entre 1910 e 1945, 50, houve uma grande ocupação, por exemplo, do Japão sobre a Coreia. E o Japão ocupou a Coreia por aproximadamente 30 anos. E os coreanos, eles foram forçados a falar japonês, ou seja, os coreanos não podiam falar a sua língua nativa, o coreano, não podiam cantar as suas músicas populares coreanas, deveriam trabalhar de uma maneira muito análoga à escravidão, por exemplo, não podiam sequer dar nomes coreanos aos seus filhos, os nomes precisavam ser japoneses. E as mulheres e meninas eram forçadas a serem escravas sexuais dos japoneses. E esse rancor, esse ódio dos coreanos com os japoneses existe até hoje. Talvez nem todos saibam disso, mas os coreanos têm uma dificuldade muito grande em aceitar os japoneses como um todo, em razão do que os japoneses fizeram com os coreanos. Então, para que a gente possa entender, se colocar no lugar de Jonas, seria o mesmo que Deus aparecesse agora a um cristão coreano, pedindo para que ele fosse até a cidade de Tóquio, né? Tóquio aí no caso seria o análogo, o equivalente a Nínive, e pregasse contra aquela cidade. Como um coreano iria se sentir tendo que ir para a cidade, para o centro, aquilo que representa o país que destruiu a sua família, a sua nação? Ou ainda, vamos imaginar, por exemplo, aquilo que aconteceu em 11 de setembro. Nós sabemos, né, que aquele ataque que ocorreu contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, e vamos imaginar que um cristão ele tenha perdido o pai, a sua mãe, ou até mesmo irmãos naquele ataque. E depois Jesus chega para ele e fala assim: eu quero que você vá na cidade, eu quero que você vá no país do assassino. Ou seja, um daqueles sequestradores daquele avião que atingiu as Torres Gêmeas, eu quero que você vá pregar e vai falar com ele. Esse é o sentido. Nós temos que entender esse ódio, nós temos que entender essa insatisfação que Jonas tinha contra os ninivitas, para que a gente possa entender por que é que ele recusou. E isso é importante na resposta pelo seguinte: nós vemos aqui no começo do livro, e conhecemos a história, que Jonas desobedeceu a Deus e ele não foi. Conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 3, Jonas ele foi para o porto, viu um navio que estava saindo para Tarsis, pagou a passagem e foi para o lado oposto. Eu gosto muito da explicação, eu não me lembro quem foi que disse, eu acredito que tenha sido Warren Wiersbe, mas não tenho certeza, que ele falou o seguinte: toda vez que nós quisermos viajar para longe da presença de Deus, Satanás sempre terá um navio, um barco preparado para nos dar essa oportunidade. Então, Jonas estava querendo fugir da vontade de Deus e Satanás, naturalmente, tinha tudo preparado para ele fugir da presença de Deus.
Agora, é claro que Jonas, como um conhecedor, como um profeta e conhecedor da Bíblia hebraica, ele devia saber que o que ele estava fazendo era inútil. Por quê? Porque a Bíblia fala no Salmo 139 que não podemos fugir da presença de Deus. Se estivermos no céu, Deus ali estará. Se estivermos na profundeza da terra, Deus ali também estará. Mas Jonas, na sua infantilidade, na sua infantilidade alimentada pelo seu ódio e rancor pelos ninivitas, ele desobedece a Deus e ele vai até aquele barco e viaja para o lado oposto. Então, por que Jonas não quer pregar? Por que Jonas não quer pregar para os ninivitas? Porque Jonas entende a palavra de Deus e sabe que a partir do momento em que ele pregar para Deus, existe a possibilidade de que as pessoas, ao ouvirem a mensagem, elas irão se arrepender, e ao se arrependerem, Deus vai mudar o destino que estava preparado para aquelas pessoas. E aqui eu quero que você acompanhe comigo, indo no capítulo 4 do livro de Jonas, Jonas capítulo 4, versículos 1 e 2. Veja que nós precisamos ter também um contexto do livro todo para que a gente possa pregar e extrair os ensinos. E Jonas, capítulo 4, explica o motivo pelo qual ele não quis ir. Ou seja, o próprio livro também vai dar essa explicação, porque Jonas decidiu desobedecer a Deus. Jonas 4, a partir do versículo 1, diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas falou: Senhor, não foi isso que eu falei contigo? Jonas agora relata uma coisa que a história não contou no início, que quando Jonas desobedeceu a Deus, ele desobedeceu, mas ele tinha dito: eu sei que se eu for para lá, essas pessoas podem ouvir a mensagem, se arrepender, e eles podem mudar de caminho, e o destino que Deus tem preparado para eles muda, em razão da condicionalidade da mensagem. Então, o que nós aprendemos? Que Jonas queria a destruição dos ninivitas. Porque Jonas não queria pregar, porque ao pregar, os ninivitas poderiam se arrepender. E ao se arrepender, os ninivitas seriam salvos. Jonas não quer, não deseja, não aspira, não anseia a salvação dos ninivitas. Por quê? Porque Jonas não ama os ninivitas. Pelo contrário, Jonas odeia os ninivitas. E esse livro está escancarando o ódio que existe de Jonas para com os ninivitas. Existe um ódio, existe um sentimento absurdo de Jonas. E Jonas prefere morrer a ver a salvação dos ninivitas. Agora nós vamos acompanhar, eu não vou ler, mas eu vou citar os versículos, Jonas capítulo 1, do 3 ao 17, para nós concluirmos o capítulo 1. Basicamente, o que acontece agora, no capítulo todo, é que Jonas está no barco, Deus envia uma tempestade no mar. Os marinheiros que são pagãos, né, que não conhecem a Cristo, estão clamando, estão orando, clamando aos seus deuses falsos, deuses aqui com D minúsculo. Os marinheiros estão jogando as suas mercadorias, né, no mar. E com isso eles estão perdendo todo o seu salário e o seu lucro, enquanto Jonas dormia. Aqui entra a questão da interpretação em se tratando de uma narrativa. Quando nós estudamos as narrativas bíblicas, nós veremos que as narrativas elas geralmente empregam um artifício muito comum. E esse artifício é o uso de comparação entre as personagens. Então, nós precisamos prestar atenção que esse é um elemento literário utilizado pelo autor para fazer uma comparação. E essa comparação precisa ser vista e entendida por nós que estamos lendo e interpretando o texto. Então, Jonas está sendo comparado aqui com os marinheiros. Os marinheiros estão na tempestade.
Os marinheiros agora estão preocupados. Os marinheiros, embora não tenham conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, mas eles estão clamando a seus deuses. E enquanto eles clamam, oram aos seus deuses, Jonas dorme. Começa a entender a comparação. Os não cristãos, os que não conhecem a Deus, clamam a um Deus falso. Eles agem da maneira certa, mas pedindo ao Deus falso. Jonas, que tem o conhecimento do Deus verdadeiro, dorme. Simplesmente não se preocupa. Os marinheiros que estão ali, que são gentios, eles estão querendo salvar as vidas, porque eles estão jogando ao mar todas as suas mercadorias. E aqui nós precisamos pensar rapidamente. Esses homens, eles não são ricos ou milionários. Eles estão trabalhando para o sustento das suas famílias. Quando eles jogam as suas mercadorias no mar, eles estão jogando fora o seu salário. Eles estão jogando fora o seu lucro. Eles estão jogando fora o alimento que eles iriam levar para a sua casa. Mas por que eles estão jogando fora as mercadorias? Porque é melhor jogar a mercadoria do que jogar uma vida ao mar. Veja a importância de uma vida. Então, os marinheiros que não conhecem a Deus sabem da importância da vida, enquanto Jonas dorme. Ou seja, o que o texto está mostrando? Qual é a comparação? Jonas, que é um profeta de Deus que deveria estar preocupado com a salvação e a preservação de vidas, no caso, a preservação da vida dos ninivitas, ele não está. Mas os marinheiros gentios estão preocupados com a preservação da vida dos outros. E estão preocupados, inclusive, com a preservação da vida do próprio Jonas. E eles vão conversar com Jonas e chegam até Jonas e falam: quem é você? O que você está fazendo? Clame ao teu Deus. E Jonas, então, fala para eles: olha, eu sirvo ao Deus vivo que fez os céus e a terra, e o motivo pelo qual vocês estão passando por essa tempestade é porque eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Então, veja, Jonas é um motivo que traz a tempestade para os marinheiros. O motivo pelo qual os marinheiros estão perdendo o seu sustento, o seu salário, as suas mercadorias, é por causa de Jonas. E Jonas não está preocupado. Então, a narrativa mostra esse elemento de comparação. O texto está querendo mostrar: veja a atitude, o comportamento de alguém que conhece a Deus, que no caso é a atitude e os comportamentos que não conhecem a Deus. Os marinheiros que não conhecem a Deus agem como se eles conhecessem a Deus, e o profeta Jonas, que conhece a Deus, age como se ele fosse pagão, como se ele fosse gentil, fazendo uma menção à passagem bíblica que diz que os filhos das trevas, em muitas situações, são mais prudentes do que os da luz. E então Jonas fala que a única maneira para a salvação é que ele seja lançado ao mar. E aqui nós devemos pensar o seguinte: Jonas não sabe que Deus tem um peixe, um grande peixe preparado para lhe engolir e lhe levar até a cidade de Nínive. Portanto, quando Jonas pede para ser lançado na água, Jonas está pedindo o equivalente à morte. Eu prefiro morrer a ir até a cidade de Nínive e pregar para aquelas pessoas. Ou, em outras palavras, o meu ódio, a minha falta de amor para com os ninivitas é tão grande que eu prefiro ser lançado na água e morrer. Por quê? Porque Jonas não vai ter um barco. Jonas, por melhor nadador que fosse, quanto tempo ele ia sobreviver naquele mar? Então, Jonas está dizendo: eu prefiro a morte, a obedecer a Deus, a ir a pregar contra aqueles ninivitas. Então ele disse: é como se ele fosse uma espécie, né, de um kamikaze. Com ele assim: eu morro afogado, mas ao morrer afogado, Deus não envia um profeta para Nínive. E se não há a mensagem de Deus sendo pregada em Nínive, os ninivitas também morrem. Então é mais ou menos assim: eu morro, mas ao morrer, todos eles morrem. Isso mostra o quanto Jonas odiava e não gostava dos ninivitas. Nós vamos agora partir para o capítulo 2. Esse capítulo é o mais curto pelo seguinte: o capítulo 2, ele não é basicamente uma narrativa, mas ele é um poema, ele é uma oração, em que Jonas agora ele está no ventre daquele grande peixe e ele começa a orar a Deus, a pedir perdão, a pedir por uma oportunidade.
E o engraçado e o irônico é que Jonas agora está pedindo, clamando por misericórdia a Deus, mas ele está clamando por uma misericórdia que ele não quer dar aos ninivitas. Ou seja, Deus, tenha misericórdia de mim, que estou aqui no ventre desse grande peixe. Mas Jonas não tem misericórdia dos ninivitas que estão prestes a morrer. Então veja a comparação e a maneira como que o livro apresenta Jonas. E depois, vamos agora para Jonas capítulo de número 3. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 3 até a parte A. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia, você não vai conseguir fazer essa comparação que eu gostaria que você fizesse. Mas se você estiver usando algum aplicativo, algum dispositivo eletrônico, isso fica mais fácil para você. Mas, de qualquer forma, você tem que pegar os 3 primeiros versículos do capítulo 1 e você compara agora com os 3 primeiros versículos do capítulo 3. E você vai ver, basicamente, que é praticamente uma repetição, quase ipsis literis, né? Quase igual de uma parte para outra. Porque Jonas, do 1 ao 3, diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então, no capítulo 1, Deus fala para Jonas ir pregar para a cidade de Nínive e ele desobedece. No capítulo 3, Deus fala para ele ir pregar até para a cidade de Nínive e agora ele obedece. E isso nos leva a extrairmos algumas lições. Essa lição que eu vou passar agora, eu acho ela muito bonita e bela no seguinte sentido. Se o capítulo 3 é basicamente uma repetição do capítulo 1, isso significa que o capítulo 2 do livro de Jonas não precisava necessariamente existir. Ou seja, se Jonas tivesse obedecido a Deus, não teria por que ele passar por todos os problemas e aflições que ele passou no capítulo 2. E isso serve para mim e para você para explicar o seguinte: se eu e você obedecermos a Deus, nós evitamos alguns capítulos nas nossas vidas que não necessariamente precisavam existir. Ou seja, quando Deus nos repreende, nos ensina através dos nossos erros, alguns desses erros que nós cometemos, nós somos castigados e repreendidos por Deus. O livro de Hebreus diz, porque ele repreende a todos quanto ama. Mas, se nós formos fiéis, nós não passaremos por algumas repreensões da parte de Deus. Então, existem capítulos nas nossas vidas que nós não necessariamente não precisávamos passar. Que é o caso de Jonas. Jonas não precisava necessariamente passar pelo que ele passou no capítulo 2 do livro de Jonas. E não apenas esses 3 primeiros versículos, mas se vocês continuarem, vocês vão ver que há uma grande repetição desses versículos do capítulo 1 no versículo 3, para dizer, é como se Deus estivesse dizendo não. No estudo, Deus está dizendo, eu recomecei de onde, Jonas, você deveria estar. No capítulo 1, eu pedi para você ir me obedecer. Você desobedeceu? Agora eu estou começando com você novamente. Você está começando do zero. Lógico, você está começando agora mais estressado, com problemas, mas problemas esses que você mesmo causou sobre a sua própria vida ao desobedecer a Deus. E por fim, agora, os versículos 4 ao 10, Jonas, né, do capítulo 3, dos versículos 4 ao 10. Jonas começa a pregar a destruição, né? Mas é nesse momento em que o povo se arrepende. Nós conhecemos pela história bíblica de que o próprio rei, ele lança uma lei, né, um edito, em que as pessoas precisam jejuar, e esse jejum vai incluir até mesmo os animais, né? Porque eles têm essa expectativa de que, se eles mudarem os seus caminhos, que Deus automaticamente irá tratá-los de uma maneira diferente. Veja mais uma vez um outro elemento.
A mensagem de Jonas explica exatamente, essa ideia de que Deus nos capacitou com a habilidade de termos escolhas. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio libertário é, em termos simples, a ideia de que nós podemos decidir fazer o contrário do que nós fazemos. Ao passo que o compatibilismo e o determinismo, de uma maneira muito semelhante, eles acreditam que nós só temos uma única escolha. E se nós só temos uma única escolha, a pergunta é: se as causas que levaram Jonas a agir da maneira como ele agiu, se elas vieram de Deus e não do próprio Jonas, a pergunta é: por que Deus está pedindo para Jonas obedecê-lo e, ao mesmo tempo, Deus está enviando um desejo, um sentimento de Jonas para que ele não vá lá? Deus, ele está em um conflito consigo mesmo, ele pede para que Jonas faça algo, mas, ao mesmo tempo, envia em Jonas desejos, anseios, que ele faça o contrário do que Deus pediu. Então, veja que o contexto do livro de Jonas, ele espera que as pessoas tenham um entendimento libertário do arbítrio, ou seja, Jonas tinha a capacidade de ir até a cidade de Nínive e pregar, e Jonas tinha a capacidade de desobedecer a Deus e não ir pregar, que foi como ele fez. Então, esse entendimento é libertário, né? Porque no compatibilismo, as pessoas vão falar: Jonas pensava que ele tinha a capacidade de fazer isso, mas no fundo ele só podia escolher desobedecer a Deus. E não é esse o entendimento que a Bíblia apresenta. Então, veja que, para o livro fazer sentido, Jonas precisa ter a capacidade de fazer o oposto do que ele poderia fazer. Desobedecer a Deus, por exemplo. Da mesma maneira que os ninivitas tinham ao menos duas opções de escolha, ou seja, escolherem acatar, entender e receber a mensagem pregada por Jonas, ou simplesmente ignorar a mensagem e depois receber a punição em razão disso. Quando eles optaram por obedecer a mensagem, naturalmente, Deus os dotou com essa capacidade para que eles pudessem tomar essa escolha. Eles tinham a escolha de obedecer de obedecer e desobedecer. E se eles tinham essa capacidade, esse entendimento é um entendimento na filosofia chamado de livre-arbítrio libertário. E, por fim, essa condicionalidade ela está bem expressa no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, dos versículos 7 ao 10. Jeremias, capítulo 18, dos versículos 7 ao 10, diz assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Veja, mais uma vez, as duas ideias, né? Dependendo da reação que a pessoa tem, a maneira como Deus irá tratar com esse povo depende da maneira como eles reagem. Veja, com isso nós não estamos dizendo que o homem está agindo assim sem o auxílio de Deus. O homem, ele é capacitado pela graça divina, pela graça preveniente para fazer isso. Mas é o homem quem faz e não é Deus quem faz isso por ele. E aqui eu volto ao outro elemento da narrativa que eu utilizei no capítulo 1, que é o contraste. Então veja que agora a narrativa está contrastando, né, está fazendo uma diferenciação entre o profeta Jonas e os ninivitas, entre o povo de Israel e o povo da Síria. Em que sentido? Deus enviou um profeta à cidade de Nínive e esse profeta pregou e os ninivitas se arrependeram. Qual é o contraste? Qual é a lição que está por trás disso? Deus, entretanto, enviou inúmeros profetas para pregar ao seu povo, o povo que ele fez a sua aliança,
o povo de Israel. Assim como Jonas é um profeta, Deus já havia enviado vários outros profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Só que o povo desobedece. Então veja que o povo estranho, o povo gentil, o povo que não conhece a Deus, que são os ninivitas, ouvem a mensagem e se arrependem. Ao passo de que o povo de Deus, que tem a palavra de Deus, que tem todo um relacionamento com Deus, escutou não apenas um único profeta, mas vários profetas, e eles decidem desobedecer a Deus. Então, Deus está mostrando e ensinando através do livro de Jonas. Veja como o meu povo, né, o povo com o qual eu tenho um relacionamento íntimo, age ao meu respeito. E por fim, capítulo 4, o último capítulo. Versículos 1 e 2. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está descontente com o resultado. Por quê? Porque o ódio que Jonas tem dos ninivitas só faz com que ele veja um único resultado. E qual é o resultado? A morte, a destruição dos seus inimigos, dos ninivitas. A vontade de Deus aqui era a salvação dos ninivitas. E nós conhecemos a história de que Jonas ele se assenta debaixo de uma espécie de uma árvore, de uma videira, e que Deus faz nascer, e ele descansa ali, fica embaixo, na sombra, esperando ver o resultado, né? O resultado que ele, como nós sabemos, como ele está desgostoso, ele espera a destruição dos ninivitas. E, de repente, Deus envia uma lagarta, né, para que ela destruísse aquela videira que fazia sombra para ele, de maneira que agora o sol forte bate-lhe a cabeça, ele tem uma dor de cabeça terrível, ao ponto de desmaiar. E ele fica bravo e triste porque aquela videira morreu, e Deus entra num diálogo com ele e diz: Jonas, é razoável esse seu sentimento? Veja que você parece se preocupar mais com uma árvore do que com as pessoas. As árvores não foram criadas à imagem e à semelhança de Deus, assim como as pessoas. E é como se Deus também dissesse para ele: Jonas, não foi você que plantou a árvore, não foi você quem criou a árvore. Se você fosse o jardineiro que tivesse pegado uma semente, colocado ali na terra, regado dia após outro dia, se preocupado para que nenhuma raposa, nenhum animal viesse e destruísse, e depois, quando aquela árvore crescesse e ela viesse a morrer, eu entenderia, porque você se esforçou, você trabalhou, você se doou para aquela árvore, mas não foi isso. Quem criou aquela árvore para te fazer sombra fui eu. Então, o que Deus estava dizendo para ele é: veja, você não criou a árvore e agora está sofrendo por ela. Agora, se ponha no meu lugar. Eu sou o criador de todos os ninivitas. Eu os amo, eu quero o bem de todos os ninivitas, e você quer o mal de todos eles. E aqui eu quero concluir para dizer o seguinte: o livro de Jonas é uma espécie, nós podemos colocar aqui que ele apresenta um tema que às vezes nós deixamos passar desapercebido, que é o seguinte: Deus está ensinando a Jonas, dentre outras coisas, a vontade que ele tem de salvar todas as pessoas. Não, Deus não quer salvar apenas o povo de Israel, mas Deus quer salvar todos os povos. Deus quer abençoar todos os povos. Aliás, foi isso que Deus falou na promessa que ele fez a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Em ti serão benditas, serão abençoadas todas as nações. Vocês devem ser uma luz para todas as nações. E Jonas não quer ser essa luz para a nação. Jonas não quer abençoar os ninivitas. Jonas não quer trazer ação para os ninivitas. Por quê? Porque Jonas não ama. E Jonas também não entende os ninivitas como seu próximo. Próximo para Jonas é apenas o povo que fala a língua dele, que tem os mesmos costumes do que o dele,
que têm a mesma cosmovisão do que a dele. Os ninivitas, que falam uma língua diferente, que têm costumes diferentes, eles não são os próximos. E Deus, quando fala para amar o próximo, é não apenas aquelas pessoas que são parecidas conosco, mas as pessoas também que são muito diferentes da gente. De uma maneira bem direta, é assim: caso um cristão tenha um inimigo, Deus está dizendo: eu quero a salvação do seu inimigo. Talvez no momento de ódio, de rancor e de ódio, você queira e deseja a destruição do seu inimigo, mas Deus quer a salvação do seu inimigo. Não que Deus não irá utilizar da sua justiça para punir a maldade de alguém que cometeu o mal, mas Deus quer e deseja a salvação dessas pessoas. Então, aqui é uma maneira, é uma outra maneira, uma maneira indireta de Deus dizer: Jonas, ame ao seu inimigo, queira o bem do seu inimigo. Então nós vemos aqui que a mensagem ela vai ter 3 níveis. Então nós precisamos entender o seguinte: em se tratando, Jonas teve ou não teve livre-arbítrio? É claro que Jonas teve livre-arbítrio, porque nós vimos no capítulo 1 que ele desobedece a Deus. Ele desobedece a Deus e Deus o leva até a cidade de Nínive. Agora, mesmo Jonas pregando contra Nínive, Jonas não quer que aquelas pessoas sejam salvas. Veja que Deus tem um objetivo, que é trazer a salvação, e Jonas tem um outro objetivo. A mensagem de Deus, Deus objetiva trazer salvação e perdão. Com a mensagem, Jonas pretende trazer a destruição dos ninivitas. Então, são 2 objetivos totalmente diferentes. E os nossos irmãos calvinistas, que defendem que o livre-arbítrio, no sentido libertário, nesse sentido, ele não existe, eles vão ter um grande problema. E por quê? Porque os que defendem a graça irresistível ou a graça eficaz, eles falam que Deus, quando ele convence, ele não convence a pessoa contra a sua vontade. São atraídas, se remoendo, indo contra a sua vontade. E aqui nós vemos exatamente o profeta Jonas fazendo coisas em que a vontade dele, pregando, mas mesmo assim, as intenções de Jonas não são as mesmas intenções de Deus, ou seja, ele não quer a salvação daqueles ninivitas ao par que Deus quer. Isso não vai se coadunar com a ideia de que Deus trabalhou e mudou. Não, aqui nós vemos claramente Jonas resistindo no primeiro capítulo e depois discordando da maneira como Deus vai realizar o perdão para os ninivitas. Então, eu espero, dessa maneira bem reduzida, que os irmãos tenham entendido a ideia geral do livro de Jonas, que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma história para crianças, ao contrário, é uma história para adultos que trata da vontade de Deus de salvar a todos, da vontade de Deus de perdoar, e Jonas aqui representando o povo de Deus. Então, veja, no primeiro elemento, no primeiro nível de interpretação aqui, Deus quer ensinar Jonas que ele deve amar, que ele deve perdoar os seus inimigos. No segundo nível, Deus quer ensinar ao povo de Israel como um todo que eles também precisam amar, a pregar e a perdoar os seus inimigos. E no terceiro e último nível, que se atinge a nós, a todos os cristãos que fazem parte do povo de Deus agora, é que nós também devemos amar e a perdoar também os nossos inimigos. E que toda vez que desejamos a morte, que desejamos não perdoar alguém, nós estamos fazendo exatamente aquilo que o profeta Jonas fez. E isso se torna hilário até, porque eu quero concluir aqui dizendo que, se nós olharmos agora nos elementos de comparação do livro todo, nós vamos ver que, basicamente, tudo no livro obedece a Deus. A única pessoa que desobedece a Deus é exatamente o profeta, aquela pessoa que supostamente teria intimidade e conhecimento com Deus. Você pode se perguntar, como assim, Wellington, tudo no livro obedece a Deus?
Os marinheiros clamam a Deus, os marinheiros preservam, lutam para preservar a vida, os marinheiros preservam a vida de Jonas. Quando a mensagem é pregada aos ninivitas, os ninivitas obedecem, o mar obedece, o vento obedece, tudo obedece a Deus. O elemento de desobediência é exatamente aquela pessoa que deveria obedecer a Deus. E que muitas vezes em nossas vidas, nós que temos um relacionamento com Deus, que conhecemos a mente de Deus, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, por vezes somos levados a agir como o profeta Jonas, exatamente não desejando a salvação e fazendo exatamente o contrário do que Deus espera com que nós façamos. Que Deus abençoe. Essa é a nossa reflexão. Eu volto a palavra ao nosso pastor para que ele possa dizer se nós teremos algumas perguntas ou a maneira como nós iremos agir agora com o restante dessa